Deus tem te dado a clareza real de que Satanás tem tentado destruir os seus projetos através da tua incredulidade. Mas ao conhecer as boas novas, porque você deseja, porque você anseia, porque você quer, você vai ler e vai ter entendimento. Ao ler e ter entendimento, naturalmente vai brotar a fé. E aí você vai entender por que você caminha por rotas mais difíceis. Porque você precisa ter um choque de realidade aos seus defeitos. Deus te leva pelos caminhos mais difíceis para que você reconheça os seus defeitos e arrume-os. Arrume-os e não queira mais em você. Sei que vai ser difícil. Quando eu trombei com o primeiro, tô ainda nele. Sabe, até agora, porque é difícil. É difícil eu reconhecer que tem defeitos e que esses defeitos são eles os fatores que lhe impedem de viver, lhe impedem de sorrir, lhe impedem de projetar, de sonhar, de acreditar. É difícil pra todo mundo isso. Se eu pregasse pro meu pai, pra minha mãe, pros meus parentes, pra eu pregar pra minha família, pro pastor, se eu pregasse pra eles, eles vão dizer, você é louca, eles não vão querer, porque vai trombar com o quê? Com as coisas que estão no íntimo deles. Quando anuncia a eles. Mas é necessário que se anuncie. Como que pode um ser humano que também tem defeitos conseguir ter capacidade de anunciar ainda reconhecendo que tem defeitos? Só Cristo faz isso na obra maravilhosa do Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Cristo sabia que todos nós seríamos incapazes de reconhecer os nossos defeitos. Ainda assim ele disse, anuncia. Acreditando que automaticamente ao anunciar a um, você já brota em você. Porque quando você anuncia para o fulano, para o seu próximo, automaticamente rebate e volta pra você. Você vai falar palavras difíceis. Você vai falar palavras tão difíceis que vai começar a mexer com você. Eu me lembro que quando eu comecei a série do livro, a segunda série do livro no nosso canal aqui, que foi o TSD, com umas coisas começou a acontecer na minha vida. Automaticamente, eu estava ali com um projeto de anúncio, aquela série, mas automaticamente eu comecei a olhar coisas que começaram a me desconfortar. E eu parei ali como uma covarde de um tempo, porque eu precisava, sabe, receber primeiro. Passei a ler o livro na intimidade novamente. Buscar novamente reconhecer. Eu não queria só anunciar como uma série de mais uma série de vídeos aqui no canal, mas eu queria também anunciar pra mim mesma. E eu comecei a ter que me examinar. Por isso que Jesus Cristo ainda disse, olhando para nossa incapacidade, ele ainda disse para nós, examine-se, pois o homem si mesmo. Imagina o próprio Cristo, conhecedor, sabedor do nosso pecado, e com o pecador nós éramos, como que ele pode ter olhado para nós e dito, examine-se, pois o homem si mesmo. Então significa que ainda assim ele sabe que nós temos capacidade para nos autoexaminar. Senão ele não teria nos dado isso. Ele teria dito, não, você é muito pecador, você não tem capacidade de se examinar. Ele não teria falado aquilo. Então se ele falou aquilo, examine-se, pois o homem si mesmo, então ele sabia. Jesus Cristo sabia, ele foi o único que acreditou que nós poderíamos nos salvar. Tanto é que ele morreu por nós. Ele não teria feito aquele sacrifício se não valesse a pena. É uma das coisas que eu descobri. Cristo morreu na cruz porque ele sabia que valeria a pena morrer por toda a humanidade. O diabo olhava para aquilo e dizia, não tem como. Já era, destruído, tá detonado. Porque o diabo não acredita na tua capacidade de se levantar do pó de volta. Claro que não, ele já faz tudo para te derrubar do pó mesmo. Não foi o que ele fez com Jó? Obviamente. Então, só Cristo acredita no seu levantar. Só Cristo tem a visão para crer que você vai além. Não existe mais ninguém na terra, nem no inferno, só no céu. Jesus Cristo, o Espírito Santo aqui na terra conosco, e o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que nos criou, nos formou e nos fez. Só Cristo Jesus acreditou, olhando para a criação e vendo ali um futuro. Por isso ele morreu na cruz. Ninguém poderia morrer a não ser Cristo. Ninguém poderia morrer a não ser Cristo. Isaac não poderia ser levado naquele momento, porque não comportaria, não conseguiria ter isso que Cristo tem. É uma das coisas maravilhosas, porque ele faz o próprio pecador, que ele sabe que é pecador, morreu pelo pecador, faz o pecador ter consciência que é pecador e ainda reconhecer o seu pecado e ainda assim ter autoridade para se examinar. Só consegue se examinar alguém que reconhece o seu pecado. Que nem na ceia o pastor diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. Só vai se examinar quem reconhece o seu pecado. Quem consegue isso, de verdade, com consciência. Eu quero deixar isso aqui, registrado aqui no canal, para que todos possam ter isso na sua vida. Comece a pensar a respeito do quão pecador você é. E também
desse poder maravilhoso de poder se examinar e reconhecer os seus pecados. Por isso Deus foi ter com Caim e ele disse: Caim, você consegue controlar isso que há em você. Você pode evitar. Caim não quis, mas Deus sabia que Caim podia evitar aquele assassinato de matar Abel, seu irmão. Então Deus sabe que nós podemos. Ele sabe que nós temos. Só não fazemos quando nós não queremos. Então quando o pastor ele anuncia com esse peso. Porque todo anunciante passa pela prova, dobrado. Ele tem o peso de anunciar para ele e para o outro. Ele está com a responsabilidade ali não só de salvar o mundo, mas também a sua alma. E ele sabe que dependendo de como ele faz e de como ele vive, ele pode perder a dele salvando o mundo inteiro ou perdendo o mundo inteiro salvando a dele. Pode haver essas trocas no decorrer do ministério da caminhada. É uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi lendo a história de Neemias. Quando Neemias se depara no capítulo 6 com esses homens maquiando, projetando ali contra ele, tentando o intimidar, e em maneira nenhuma Neemias larga tudo e sai correndo. A Bíblia fala assim: sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro aqui, Neemias relata que quando eles descobriram, ficaram sabendo que ele tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma mais, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, ainda que ainda não tenha portas, os muros da tua vida já estão erguidos. Ainda que não tenha uma porta que o tranque definitivamente, Deus está dizendo que os muros já estão erguidos no mundo espiritual na tua vida. Isso aqui é uma palavra de vida. Toma posse, pega. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Onô. Queriam deslocar Neemias, porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer quando ele está vendo a coisa acontecer na tua vida é te deslocar daquele ambiente, daquele local onde você se coloca em oração de joelho, onde você está, na faculdade que você está estudando, nos lugares. Vai pensando aí, o diabo vai te deslocar. Tenta. Olha que ele é tentador. E a Bíblia diz que ele é tentador. Deus o fez assim, quando o fez cair. Olha isso, ele é tentador. Porém, tentavam fazer-me mal, ele disse. Ele reconhece aqui escrito, no registro. E enviei-lhes mensageiros dizer: faço uma grande obra. Olha que ele declara: faço uma grande obra. Talvez hoje Deus tenha te colocado para fazer uma grande obra. Talvez seja ela espiritual. A primeira tem que ser espiritual na vida de todo mundo. Talvez tenha alguma física, alguma coisa, eu não sei. Mas o Senhor tem falado: faço uma grande obra. Neemias declara a eles: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Quem foi o primeiro que fez uma grande obra, que gerou muitos inimigos? Jesus Cristo. Ele foi aquele que fez uma grande obra. Todo profeta que gerava sobre ele a missão da responsabilidade de anunciar uma grande obra de Deus na terra era perseguido. Você sabia disso? Quando Jeremias dizia: assim diz o Senhor, pronto, o negócio já estava marcado, o cara já estava predestinado a sofrer, predestinado a tomar-lhe bomba, tomar-lhe porrada dos inimigos, porque ele abria a boca para anunciar a grande obra que Deus estava fazendo. Era o primeiro a pagar, o profeta. Cristo, quando ele desceu para fazer uma grande obra, automaticamente tudo foi alinhado ali, pela permissão de Deus, é claro, Todo-Poderoso.